Vamos fazer essa rodada, começando hoje pelo candidato professor César Alexandre e já desejando de início muito sucesso a ele. A primeira pergunta é para que ele possa, caso queira falar algo aí pessoal sobre ele, e também porque o professor César Alexandre quer ser prefeito de Paranavaí. Bom dia, candidato. Bom dia, Valdeci Silva, bom dia, querido amigo Valmir, bom dia ao Anderson, ao Rildo, bom dia muito especial para você que está do outro lado, lá do Dion, do nosso rádio nos acompanhando, um bom dia também para o Ronaldo que está aqui nos acompanhando também, fazendo a filmagem, e um bom dia muito especial ao nosso ouvinte que nos acompanha pelas redes sociais. Olha, Valdeci, eu tenho 54 anos, nasci em Paranavaí, né? Então, desde criança, desde muito cedo, conheci a realidade de nossa cidade, trabalhei como vendedor de coxinha ali no terminal rodoviário, né? Para ajudar na renda da família. Depois trabalhei como engraxate, trabalhei como sapateiro, me tornei policial militar, depois eletricitário, trabalhei um breve período também nas casas pernambucanas. Paralelo a isso, desenvolvi meus estudos e também constituí família. Me casei em 88 com a minha esposa, que a conheci no movimento da Igreja da Pastoral da Juventude. E desse relacionamento, são 32 anos de casado já, nós temos lá o resultado do Caio e da Luara, que são meus filhos, o Caio formado em Engenharia Elétrica e a Luara já terminando o mestrado em Educação e já se preparando para o doutorado. Então essa cidade me deu muito, Valdeci, e eu prezo muito por isso, né? Paralelo a isso, eu tive todo um trabalho também no sentido de buscar me qualificar também, né? Do ponto de vista profissional também. Então, além da minha primeira faculdade, universidade da área de contabilidade, aqui na nossa querida FAFIPA, fiz o curso técnico também de eletrotécnico, que me permitiu, inclusive, fazer um concurso interno na Copel e galgar a função de eletrotécnico, de supervisão e coordenação da área técnica aqui na Copel de Paranavaí. E depois disso ainda fiz o curso de História, né, Valmir? O Valmir também fez História lá na FAFIPA, fiz mais uma graduação em Ciências Sociais, uma especialização em História Econômica na UEM, depois fiz um mestrado na Universidade Estadual de Londrina em Ciências Sociais e terminei ano retrasado meu doutorado em Ciências Sociais também pela Unesp, Universidade de Marília. Então, vou dizer, por conta de tudo isso, e que tudo isso quem me deu foi essa cidade, né? No final das contas é isso, né, Valmir? Porque a gente mora aqui, é aqui que eu tive essas condições reais de buscar tudo isso, né? A minha família, meus filhos, meu patrimônio, que não é muito, mas é um patrimônio que me permite ter uma vida tranquila, o estudo. Então, acho que está na hora também da gente dar um retorno para a sociedade, né? Sobre tudo isso. Devolver um pouco daquilo, vou dizer, que a gente recebeu para a sociedade de Paranavaí. Essa é a grande motivação que me leva, nesse momento, a ser candidato. Bem, nós estamos aqui com Anderson, também Valmir Trenchini, participando da bancada na rodada de hoje. Anderson Silva, o candidato aí a prefeito, o professor César Alexandre, à sua disposição aí para as perguntas. Bom dia, Valdeci, bom dia a todos os ouvintes, né, que estão conosco nesse espaço regional. Um bom dia especial ao nosso entrevistado do dia hoje, amigo professor César Alexandre, né, nessa rodada aí, a qual a Rede Rádios irá trazer todos os candidatos a prefeito de Paranavaí. Professor César, eu queria falar até uma pergunta aí para deixar um espaço para você realmente falar para as pessoas. O que credencia, né, o professor César, né? Claro que você agora disse um currículo seu que é bastante aí, interessante, mas fora toda essa questão, o que credencia o professor César Alexandre para ser o prefeito de Paranavaí? Olha, Anderson, é uma pergunta muito importante essa, né? Nós vivemos hoje um momento muito, muito difícil do país, né? A desesperança que a sociedade vive hoje, não só do ponto de vista da economia, que é um momento crítico que a gente vive hoje, né? Da falta de empregos, dessa questão que a pandemia aprofundou ainda mais a situação das pessoas, né? A questão da saúde, que é algo muito necessário e ficou muito claro durante essa pandemia, o quanto o SUS é importante para o cidadão. Eu acho que tudo isso, né, exigirá do próximo gestor da cidade de Paranavaí, da maior parte das cidades, muita sensibilidade, muita capacidade de entender o que é isso. E pela minha origem, como eu disse, pela minha trajetória, né, que é da periferia, como eu falei, eu cresci ali na região da Vila City, do Jardim Maringá, a antiga serraria do Otto, né? Serraria do Joque, né? Exato. Antiga serraria, aquela região ali, uma região pobre, então, de Paranavaí, né?
até o nome Vila City tem um pouco nesse sentido, né? Era uma vila, uma região mais afastada, um dos bairros mais afastados de Parnavaí. Então, a gente cresceu, Anderson, nessa realidade, e moro lá até hoje. Né? Eu continuo morando na mesma região, ali na entrada da Vila City. Então, as pessoas às vezes perguntam assim, por que você mora lá? Porque ele está minha raiz. Eu conheço aquelas pessoas que estão lá, os mais velhos, os mais jovens, conheço aquela realidade, conheço a realidade do SUS, conheço a realidade desse pessoal de periferia, desses mais pobres, e acho que a cidade precisa disso. Precisa de um gestor que saiba, evidentemente, cuidar de números, mas mais do que isso, tem a sensibilidade de entender o que a população precisa, resgatar essa esperança. Então, eu acredito que a minha trajetória, Anderson, no movimento de pastoral da juventude, nas comunidades eclesiais de base, associações de moradores, né, no movimento estudantil de Parnavaí, depois 4 anos como vereador da cidade de Parnavaí, tive o prazer de estar naquela Câmara de Vereadores e participar de um momento muito importante que foi a vinda do Instituto Federal para a nossa cidade. Então, acho que esse conjunto de fatores, agregado àquilo que eu também me qualifiquei do ponto de vista educacional, me permite colocar o meu nome à disposição de Parnavaí e quebrar esse paradigma, que para ser prefeito tem que pertencer a um grande grupo. A gente vê algumas candidaturas colocadas aí dessa forma. E Parnavaí tem essa coisa de buscar constituir grandes grupões para disputar a eleição, né? E aí depois é um problema muito sério, depois que ganha a eleição, porque aí todo mundo quer sua fatia nesse espaço do governo. E aí os cargos comissionados muitas vezes se transformam em moeda de troca para os partidos. Então eu acho que Parnavaí tem que dar um basta nisso. E por isso que eu entendo que o meu nome reúne essas condições. Nós estamos numa coligação muito tranquila, até mesmo porque nós estamos no PT de chapa pura. Eu e a professora Elvira, que é uma pessoa também que tem uma trajetória de luta pelas mulheres, muito importante, né? Sempre se posicionando em favor da luta das mulheres, dos mais fracos. Então, Anderson, eu acho que a gente construiu uma chapa que vai ter as condições para quebrar esse paradigma. E dar a Parnavaí, de fato, uma administração que tem esse olhar mais sensível, o olhar que a mulher traz, com a professora Elvira, o olhar de quem conhece a realidade que está falando. Eu não estou falando daquilo que eu acho que é, estou falando daquilo que eu vivi desde a minha infância, da minha adolescência, e conheço a realidade como ninguém. Então, acho que isso me credencia, Anderson, associado à minha experiência, né, de vida, à minha formação educacional, à minha experiência profissional numa das maiores empresas do Brasil, que é a Copel, que nos permite um bom treinamento na área de gestão. Então, acho que eu reúno as condições, né, para ofertar o meu nome à população. Mas, é claro, isso dependerá do eleitor, que no dia 15, vou descer, as pessoas às vezes acham assim, eu vou votar para prefeito. Não, você não vai votar para prefeito. A pergunta que eu faço para você que está nos acompanhando, qual a Parnavaí que você quer? Qual a Parnavaí que você deseja? Qual a Parnavaí que você sonha? Né? É essa Parnavaí que você vai votar no dia 15. A escolha do prefeito representa isso, o voto na Parnavaí que você deseja. E eu acho que nós podemos ofertar para a cidade de Parnavaí uma Parnavaí diferente, uma Parnavaí da esperança, com mais saúde, com muito mais segurança, com muito mais empregos. Então é nesse sentido que a gente coloca o nome à disposição e oferta para a cidade de Parnavaí o nosso nome é prefeito. Estamos entrevistando aí nessa rodada de entrevista, começando hoje, segunda-feira, com o candidato a prefeito por Parnavaí, professor César Alexandre. Rio do Vieira. Bom dia, César Alexandre. Bom dia. Prazer ter você aqui conosco, que sempre, né? E agora, nesse momento, é diferente. Com relação à eleição que você participou e disputou contra o prefeito Rogério Lorenzetti, você teve uma disputa que chegou quase lá. Isso aí te fortalece e hoje, com mais experiência, você acha que esse é o seu momento? Olha, Rio do Vieira, eu acredito nisso, por isso que nós colocamos o nome à disposição. E eleição é isso, o Rio traz um dado importante. Em 2012, eu me recordo quando começou a eleição, vou dizer, as pesquisas internas indicavam que o prefeito Rogério tinha mais de 60% de aprovação na candidatura e nós tínhamos 2,5%. Né? A conversa na rua vai ser 5-1, 6-1. Né? A gente tinha aposta, inclusive nos clubes da cidade, como o Clube Campestre. Amigos me diziam, o pessoal está apostando que vai ser 5-1. Passado alguns dias, 4-1. Depois 3-1. Aí depois 2-1. Aí faltando uma semana, 10 dias, era aquela loucura na cidade, né? Porque mais uma semana a gente poderia ter ganho a eleição. Claro, poderia ter ganho, também poderia não ter ganho. Mas isso é para demonstrar, Rio de Janeiro, que não tem eleição ganha. Né? Quem ganha a eleição é o voto no dia da eleição, vou dizer. Então essa história de que já ganhou, de que tem tantos % na pesquisa interna, isso pode se materializar lá na frente, mas também pode não se materializar, porque o voto do povo é um só. E nós precisamos, e a nossa população, volto a dizer, uma população que hoje encontra-se desesperançosa da política. Então nós precisamos conversar com o eleitor nesse sentido. Então eu acho que a eleição
de 2012, Rio do Vieira, além do fato de ter projetado meu nome em toda a cidade, mas ele, mais do que isso, demonstra que não tem eleição definida. Por isso eu estou muito confiante que nós vamos conseguir dialogar com o eleitor, demonstrar que o nosso plano de governo é muito mais efetivo, né, para a população mais pobre, sobretudo, porque quando a gente fala população mais pobre, não quer dizer que o prefeito vai governar só para um setor, mas o governo tem que governar para aqueles que precisam mais. Aqueles que têm mais têm condições particulares de resolver seus problemas de saúde, de educação, de transporte, né? Não é verdade? O governo vai governar para eles, mas tem que governar muito mais para aquele que está na ponta, para aquele que mora na Vila Alta, para aquele que mora nos Três Conjuntos, no Morumbi, no Sumaré, na Mandiocaba, na Graciosa, que estão distantes de Paranavaí, muitas vezes não têm o acesso à saúde, não têm o acesso com qualidade aos serviços públicos. É essa população que precisa do Estado lá mais presente. E é, sobretudo, para as pessoas que nós queremos governar. Nós vamos administrar a cidade como um todo, né? Todos vão ser cuidados pela nossa administração. Mas não tenho dúvida que o nosso foco será nas camadas mais pobres, porque é ela que precisa da maior presença do Estado. Então, eu acho que a eleição de 2012, Rio do Vieira, associada à experiência que a gente acumulou de lá para cá, com certeza nos qualifica ainda mais para a disputa. Mas é uma outra disputa, é um outro momento, e a eleição começou agora. Então, quem acha que a eleição está ganha, fique muito atento, né? Porque a eleição só se ganha no dia da eleição e com o voto do eleitor. Tem que combinar com o eleitor. Estamos entrevistando, nessa rodada de entrevista, o candidato a prefeito de Paranavaí, professor César Alexandre. Bom dia, Valmir Trentini. Bom dia, Valdercy Silva. Bom dia especial a todos os ouvintes que acompanham essa iniciativa importante da nossa rede de rádio, do Valdercy Silva, de pronto, praticamente ontem, o primeiro dia de campanha eleitoral, dia 9, no rádio e na televisão. E a Rede Rádio sempre na vanguarda, já fazendo as entrevistas com os candidatos a prefeito, para que o público tome contato, facilite o acesso do ouvinte aos candidatos, às suas ideias, e de maneira que no dia de hoje, na segunda-feira, o professor César Alexandre, dileto amigo, que é aqui da equipe da Rede Rádios, que o público aprendeu a conhecer também pelo rádio, e que tem essa biografia admirável, né? Alguém que se fez por si só, né? E chega a essa condição de ter uma qualificação para estar neste processo, nessa disputa. César, dito isso, são dois aspectos. Uma campanha dentro de uma pandemia sem igual, né? Como é que se processa essa campanha? Como é que o candidato leva os seus projetos, as suas ideias ao eleitor? De que forma que isso se dá? E em eleito, qual é, na visão dos... Então, duas em uma, né? E em eleito, qual é o maior desafio que o César Alexandre, candidato a prefeito pelo PT, número 13, qual é o desafio que você leva e que tem em mente que é o grande desafio de quem assume a prefeitura? Olha, muito boa pergunta, e eu queria começar dizendo assim, é uma campanha, a gente conversava aqui em off, né, Valmir, sui generis, né, a gente nunca passou por isso, a gente não sabe efetivamente como ela se dará, do ponto de vista da abordagem ao eleitor. Nós sabemos que será uma eleição em que a televisão, o rádio e a internet serão mais importantes ainda, o que aumenta a responsabilidade do eleitor também, porque muita coisa vai ter na rede social, fake news, inclusive já começou, né? Alguns grupos já providenciando fake news ou utilizando a internet de forma indevida. Então o eleitor vai ter que filtrar muito isso, porque o volume de informações negativas vai ser muito grande, mais negativas do que positivas, infelizmente. Então o que você tem que fazer? Tem que ir lá na página do seu candidato, ler o projeto dele, acompanhar a trajetória dele, não ficar observando só o WhatsApp. O WhatsApp vai ser importante, porque a informação chega em você, mas é mais importante também você correr atrás da informação. Por que eu digo isso? Porque é aquilo que eu falei no começo, Valmir, as pessoas não vão escolher o próximo prefeito, as pessoas vão votar na cidade dos sonhos deles, na cidade que ele quer, para o seu filho, para o seu neto, para ele mesmo, para a sua família, né? Então eu tenho certeza que se o eleitor fizer essa busca, né, de tentar conhecer um pouco mais o seu candidato, o plano de governo, a probabilidade dele acertar vai ser muito maior. Então é uma eleição diferente. Nós não sabemos ainda, por exemplo, como vai ser a abordagem na rua, Valmir. Como é que vai ser essa dinâmica da rua? Porque a gente, ao mesmo tempo que quer conversar com o eleitor, mas tem todo o cuidado. Hoje nós estamos aqui no espaço com distanciamento, mas você vê todo o cuidado que é na tratativa. Você já não sabe mais direito como você aborda o eleitor. Mas eu acho que a gente vai ter uma campanha que vai privilegiar muitos meios de comunicação, né? Mas o eleitor também vai ter essa obrigação de buscar também conhecer um pouco mais seu candidato. E olha, Valmir,
os principais desafios para a nova gestão, e que eu acredito que nós teremos, porque essa será a nossa prioridade, será pensar uma Paranavaí com mais saúde, com mais segurança e com mais emprego. Por que eu estabeleci esse tripé, ou nós estabelecemos esse tripé no nosso plano de governo? Porque eu entendo hoje que dentro desse tripé, Valmir, se entrega tudo. E quando eu falo assim em saúde, por exemplo, eu não falo só na saúde em si, mas estou falando de saúde e de assistência social. Quando eu falo de segurança, eu não falo só na segurança lá na ponta, lá com a Guarda Municipal, com os mecanismos de repreensão. Eu estou falando na segurança preventiva, no investimento na educação, na escola de tempo integral, no investimento na saúde, no esporte, no lazer, como mecanismo de prevenção. Quando eu falo em geração de emprego, estou falando de geração de emprego e renda na cidade e no campo. Então, mas o grande desafio, Valmir, que eu vejo nesse momento, será a gente fazer o debate do hospital municipal. Essa, você sabe, é uma bandeira minha antiga, desde que eu era vereador. Uma cidade com 90 mil habitantes não pode não ter nenhum instrumento de saúde pública capaz de possibilitar o mínimo de dignidade para os nossos pacientes internados. Paranavaí não tem. A Santa Casa não é da cidade de Paranavaí. Santa Casa presta um belíssimo trabalho, mas Santa Casa é do Estado. Ela está subordinada à Central de Leitos, que é quem regula o internamento da Santa Casa. Por isso que você vai na UPA, você que está do outro lado me ouvindo, Dona Maria lá da Vila Sítio, Seu José lá da Vila Operária, quando vocês vão na UPA e ficam internados lá 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias, 15 dias, e muitas vezes saram na UPA, ou infelizmente pode vir a óbito e não consegue a vaga na Santa Casa, é por conta disso. Porque o seu caso não é tão grave, existem casos mais graves na região que acabam ocupando as vagas da Santa Casa. Então não dá mais para conviver com isso. E tem gente que fica insistindo que não pode debater isso. E nenhum prefeito teve a coragem de discutir isso até hoje. Nenhum dos prefeitos que aí estão. E todo ano, toda eleição, Valmir engana a população, dizendo que a unidade Morumbi vai resolver, ou que a Santa Casa vai resolver, e não vai resolver. Está aí, nós estamos numa pandemia e a unidade Morumbi fechada. Cadê as autoridades? Cadê a mobilização regional para abrir a unidade Morumbi? Por que ela não abriu? Por que o Estado construiu hospitais de campanha, que é improvisado? É você montar um barracão e montar tudo do zero. E depois vai desmontar isso. E por que não botaram para ativar isso aqui? Porque aqui poderia receber pacientes do estado inteiro. A pergunta é essa. Por que é que não mexem nisso? Por que é que não debatem a saúde de Paranavaí? Porque ela privilegia alguns setores. E as pessoas não têm coragem de dizer isso. Eu vou ter coragem de debater isso. Então, acho, Valmir, que esse é o grande desafio. Debater a possibilidade de Paranavaí ter um hospital municipal. Porque se a gente tiver um hospital municipal, Valmir, quando a pessoa estiver na UPA lá, precisar de um internamento rápido, o município tem uma estrutura dela que vai dizer interno, porque o hospital é meu. Se agravar, aí vamos passar para Santa Casa ou para um hospital de alta complexidade. Então, eu estou falando de um hospital de baixa complexidade. E é uma brincadeira alguém falar que não pode ter um hospital municipal em Paranavaí, se você vê esse dado do porte muito menor com hospitais funcionando. Nova Esperança, Guaraçá, Cidade Gaúcha, é um exemplo, Cianorte e tantas outras cidades aí, Valmir. Maringá, um dos principais hospitais no combate ao Covid de Maringá foi o hospital municipal. O primeiro paciente curado, lá que foi o Eudes lá em Maringá, se tratou no hospital municipal. Então, Paranavaí já não é mais uma cidade pequena, tem 90 mil habitantes. Nós precisamos debater isso. Essa é uma questão que eu acho crucial, Valmir. Claro que não é só isso, mas esse vai ser o principal desafio, eu acho, de início. Por quê? Porque existe uma resistência de alguns setores da cidade de debater esse assunto. Porque, infelizmente, virou um negócio. A saúde pública virou um negócio. Isso não pode acontecer. Saúde não é benevolência do Estado, é direito do cidadão. E nós vamos, com certeza, debater nessa perspectiva. E, para mim, o hospital municipal será o primeiro assunto de pauta. Nós vamos debater, sim. E, se for possível, e vai ser possível, nós vamos construir ele. Bem, nós queremos já avisar e notificar todo o público que, durante essa semana, nós estaremos com todos os candidatos aqui. Todos foram convidados para participar dessa rodada de debates. As pessoas podem mandar também muitas perguntas aí pelo Facebook ou no WhatsApp, como tem já aqui algumas. E dia 22 de outubro, nós vamos estar realizando no anfiteatro da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Paranavaí, um debate entre todos os candidatos. Todos já, inclusive, já foram convidados. E agradecer a doutora Célia Zanata, e também o bispo diocesano da cidade de Paranavaí, o Dom Mário, que juntos com a rede de rádio estará promovendo esse debate
para a população ficar cada vez mais ciente das propostas dos candidatos. Nós vamos estamos estudando aí junto às regras com os assessores dos candidatos, essa reunião vai ser dia 30, para que a gente possa criar uma situação interessante para que o eleitor paranavaense possa cada vez mais ficar por dentro de quem é o candidato e o que ele pretende. Então, essa já fica atento aí. Inclusive, nós vamos fazer uma live do dia, além do rádio, uma live para o pessoal em que local estiver, além da transmissão da 101.9 via stream, na rede social e também na internet, para você, em qualquer parte do Brasil e do mundo, os eleitores de Paranavaí ou outros eleitores também possam acompanhar. Rildo Vieira, pois não, Rildo? O pessoal que está nos acompanhando no Facebook aqui, o Rodrigo Esperança, o professor Ivan Bernardo, o Natan Miranda, a Alessandra Oliveira, bom dia, Osmar Noi, também aqui o Giovanni Sueli Machado, bom dia, Deus abençoe a todos, o Valmir Trucini, bom dia, amigos, também aqui o Celso Santos, pesquisa não ganha eleição, quem ganha eleição é o voto da população, diz aqui o Celso Santos, nosso amigo, Fátima Silva também, bom dia, Rede de Rádios, Silvana Oliveira Bernardo, Nivaldo Matos, bom dia, um abraço ao César Alexandre, com certeza uma boa administração se faz com igualdade, dignidade e justiça social. Também aqui Nivaldo, Matos, o Batata também nos acompanhando, então obrigado aí ao pessoal, todos aqui que estão ligados, Silvana Oliveira Bernardo também, aqui no Facebook, Valdir Silva. Tá certo então. Bom, professor César Alexandre, a pergunta aqui da Roseli, ela pergunta para o senhor sobre desenvolvimento. No seu plano de governo, o que o senhor estaria promovendo, provocando na cidade de Paranavaí para desenvolver a cidade? Boa pergunta, Roseli. E esse é o segundo tripé da nossa campanha, né? Eu falei do primeiro, rapidamente, da questão da saúde. Tem outras questões ainda na saúde que são importantes, que nós vamos estar debatendo também ao longo da campanha, mas é importante essa pergunta dela sobre desenvolvimento, que tem a ver com geração de emprego e renda, vamos dizer assim. Então, Paranavaí precisa, antes de tudo, de maior planejamento. Uma cidade que não planeja o seu futuro não sabe para onde vai. E para que haja planejamento, você precisa haver diálogo. Diálogo não só com a gestão pública, mas sobretudo com as instituições que são capazes de promover esse desenvolvimento. Que instituições são essas? As nossas universidades, por exemplo. Então o prefeito tem que ter essa capacidade de dialogar com esses setores. Nós temos aí a Unespar, nós temos aí a FATES, nós temos aí o nosso Instituto Federal do Paraná, que é que tem um papel fundamental nesse processo, porque ele trabalha com mão de obra qualificada. Nós temos a questão do nosso SESI Senai, um abraço lá para o Matueda, para toda a turma lá do SESI Senai, que também tem um potencial muito grande de formação de mão de obra qualificada. Então, o Paranavaí precisa planejar onde nós queremos chegar, né? Nós queremos gerar emprego, que tipo de emprego? E eu vou dar um exemplo, Valdecir, fora da pandemia até, para você ter uma ideia de como é que nós estamos atrasados nesse sentido. Em 2019... segundo o CAGED, o saldo positivo de geração de empregos em Paranavaí foi de pouco mais de 200 empregos. Se eu não me engano, 213 ou 216. Isso quer dizer o quê? Que os empregos que abriram e os que fecharam, nós tivemos um saldo positivo de 213. É muito pouco. Muito pouco. Até mesmo porque, se você for destrinchar esses números, você vai ver que nós tivemos perda de postos de trabalho qualificados e abertura de postos de trabalho não tão qualificados. Vou dar um exemplo, por exemplo, da Becauser, que foi embora de Paranavaí. Mão de obra qualificada, especializada. Poucas empresas têm o know-how que a Becauser tem. Saiu daqui para Maringá. E onde é que está o nosso saldo positivo? Muitas vezes em setores como a colheita da laranja, ou da mandioca, ou da produção de frango, que são mão de obra não tão qualificada, que agrega pouco valor para a cidade. Então, quando a gente fala assim, geração de emprego, não é só emprego por si só, é que tipo de emprego. E onde é que as empresas vão buscar, Valdecir, se instalar? Ela tem que ter duas ou três coisas, ou uma delas pelo menos. Fácil transporte, né? Acesso rápido, matéria-prima ou mão de obra qualificada. Né? O transporte a gente conseguiu dar um salto muito grande, inclusive com a duplicação, melhorou muito. Mas matéria-prima às vezes está distante, mas isso se resolve mais fácil. Agora, mão de obra qualificada, essa não depende do cidadão que vai montar a empresa, depende da cidade. Então é nesse sentido que Paranavaí precisa repensar a formação profissional. E aí eu volto a dizer, o trabalho de diálogo do prefeito, a capacidade dele de dialogar, de sentar lá com o Instituto Federal, de sentar com a FATES, com a Nação Unespar, com a Unipar, né, com o SESI Senai, e discutir um formato ou cursos que tenham a ver
com a vocação existente hoje na cidade para potencializar nossas empresas e também para atrair novas, é fundamental. O segundo aspecto, investir no pequeno, sempre. Por que eu digo isso aí? Porque o grande, Valmir e Valdecir, esse já tem as políticas nacionais. O nosso agronegócio é muito bem, obrigado. A nossa laranja, a mandioca larga escala vai muito bem, a cana. Esses nossos produtores rurais de alta qualidade têm seus mecanismos, Valmir, já de produzir, de qualificar, de melhorar sua produção. O município só tem que cuidar um pouco das estradas rurais, dar o atendimento para eles básico. Agora, o pequeno agricultor, esse precisa da mão do município lá. E Parnavaí tem um potencial enorme na agricultura familiar, potencial enorme na agroecologia. Está aí as vilas rurais nossas paralisadas. Não existe nenhum programa municipal de acompanhamento, de fomento para a produção, por exemplo, de hortifruti granjeiros desses espaços, que foram criados para isso. Então está aí, as vilas rurais estão literalmente abandonadas do ponto de vista de assistência técnica. Virou um coitado, ficaram sem pai, porque o governo do estado criou, na época do governo Lerner, não assume mais e o município também não assume essa incumbência. Então, são setores que podem gerar emprego. Então, acho que o foco está aí, agricultura familiar, E vou dar um exemplo aqui da APAC, que é a associação lá do Caiuá, do nosso amigo Bira. Me recordo quando era vereador, Valmir, nós conseguimos uma patrulha mecanizada, que até hoje, vou dizer, está lá funcionando, a patrulha mecanizada. 2005, um trator, Rio de Janeiro, trator e implementos. Então, o pessoal cuida, Valmir. E aquilo está ajudando a população de lá a produzir cada vez mais. Então, nós precisamos ter uma política direcionada para isso. A função da Secretaria de Agricultura não é só cuidar de estradas rurais. Me perdoem, mas os últimos governos é isso. A Secretaria de Agricultura fica cuidando de estrada rural. Estrada rural é a função da infraestrutura. A função da Secretaria de Agricultura é fomentar, é desenvolver. E fomentar onde? O pequeno agricultor. Porque, como eu falei, o grande já tem outros mecanismos. Então, nós vamos investir muito nisso, no pequeno agricultor. Então, você de Graciosa, você de Piracema, de Mondiocaba, da região aqui rural de Parnavaí, pode ter certeza, no governo nosso, no governo do César Alexandre, nós estaremos priorizando esse setor, porque esse setor é que gera emprego. Às vezes, o agronegócio, ele gera riqueza para a cidade, é importante, fundamental, mas quem gera emprego em maior número são os pequenos agricultores, são os pequenos empresários. E aí, finalizando, Valdecir, você tem que ter uma política diferenciada para quem está em Parnavaí. Às vezes o município oferece uma grande estrutura para quem vem de fora, para trazer uma empresa para Parnavaí, e muitas vezes não oferece nenhum benefício para quem abre um novo posto de trabalho. E essas empresas locais, Rio do Vieira, elas, além de produzirem mais empregos, aqueles que estão aqui gastam aqui mesmo. Muitas vezes um grande grupo vem aqui, faz toda a movimentação financeira e leva o dinheiro embora. É importante, mas o dinheiro não fica aqui. O pequeno industrial, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, tudo que ele gera aqui, ele reinveste aqui. Então é preciso ter uma lei específica de incentivo para aqueles que estão aqui. Incentivo, inclusive, fiscal. Então esse debate também nós vamos fazer com a sociedade. Como fomentar para que o empresário local também tenha tanto apoio quanto externo para ampliar o seu negócio e, consequentemente, gerar mais emprego. Rildo Vieira, pergunta aí, é isso? Vou mandar um abraço para ele aqui, o Reginaldo Jardim Morumbi, que está nos acompanhando, mandando um abraço a todos aqui. Também o Vanderlei da Serralheria lá de São Jorge. E mandar um abraço aqui, hoje especial aqui ao Vonei, o nosso amigo vô, lá da Copel, que faz aniversário Vonei, hoje. Parabéns a ele, quem está mandando um abraço para ele é o Mineiro e a Lídia lá do Mercado Alencar e todo o pessoal lá que frequenta lá, mandando um abraço para o vô. O Vonei, nosso amigo da Copel, que faz aniversário hoje, muita paz, alegrias, que Deus possa abençoar bastante ele, né, César? Exato, um abraço para ele, muito especial, grande amigo, mais de 30 anos na Copel trabalhando junto, um excelente profissional, se aposentou agora no final do ano e agora está curtindo sua aposentadoria. Então, um abraço, parabéns ao Vonei Dix e toda a sua família. E registrando aqui a pergunta do professor de atletismo Leandro Lopes, que é presidente da Associação Zona Leste, ele pergunta o candidato César, o que ele pensa sobre mobilidade urbana em Paranavaí, até porque houve um aumento da população de ciclistas na cidade. Como é que você pensa, o que você pensa sobre a mobilidade urbana de Paranavaí? Pergunta o professor Leandro Lopes. Um abraço para o Leandro, que também é pré-candidato a vereador, né? O Leandro não? Acho que é candidato. Acho que é exato, candidato, agora é candidato, né? Então, parabéns, boa sorte na sua caminhada. Leandro, boa pergunta, tá? Eu também sou um amante do ciclismo, assim como o Valmir também, que eu sei que pratica aqui, e tantos outros hoje na cidade de Paranavaí. E é uma pergunta pertinente, porque isso tem a ver não só com a prática do esporte, que é algo... quando a gente fala em saúde pública, fala nisso. Né? Qualquer atividade física que o cidadão faça, ele está prevenindo também do ponto de vista de saúde. Ele também está prevenindo do ponto de vista de segurança, né? Porque tem uma atividade, uma ocupação. Mas, olhando sem dúvida, Paranavaí, infelizmente, é muito carente do sistema de ciclovias. Praticamente não existe um sistema em Paranavaí, né? Os poucos espaços que tem remontam da época de governos
bem anteriores, já estão sem condições de sinalização e utilização. Recentemente foi feita uma ciclovia, entre aspas, na Avenida Gabriel Esperidião, mas na verdade foi pintado o asfalto, né? Porque ali se tornou até uma situação de risco em função de que, por exemplo, não colocaram os tachões ao longo da ciclovia. Então, o risco para quem trafega ali hoje é muito, muito grande, porque, infelizmente, alguns motoristas não respeitam e invadem a faixa do ciclismo. Então, infelizmente, você tem que, às vezes, ter tachões ali para poder impedir que o cidadão avance a faixa. Mas, enfim, não existe um sistema integrado de Paranavaí. É quase zero. E a nossa ideia, Leandro, é ter um sistema integrado que integre toda a cidade. Não só para a prática do esporte, mas para a utilização, para que as pessoas vão trabalhar de bicicleta. E aí não basta também ter só a ciclovia integrada, vindo do São Jorge ao centro, do São Jorge se interligando aqui à Vila Operária, da Vila Operária ao IP, do IP. E nós temos condições de fazer isso, Valdeci, pelas avenidas Heitor Alencar Furtado, pela Tancredo Neves, né, lá pela Rio Grande do Norte, que é uma via importante, pela Souza Naves. Agora, é claro, tudo isso vai gerar algum desconforto no primeiro momento, Valmir, para aqueles que utilizam o veículo. Mas eu volto a dizer, a cidade tem que ser pensada para as pessoas, né? As pessoas que vivem na cidade, não são os carros. Então, a prioridade é as pessoas. Então, é fundamental isso. Nós vamos, sim, Leandro, fazer um anel integrado em toda a cidade de ciclovia, né? Porque acho que isso qualifica ainda mais a saúde das pessoas, possibilita a mobilidade urbana. E não é só o anel de ciclovia, mas, por exemplo, pontos para o cidadão estacionar a bicicleta. Como é que você quer que o cidadão entre trabalhar de bicicleta, Valmir, não tem um ponto para estacionar a bicicleta? Nós temos lá alguns bolsões de moto, mas não temos de bicicleta, por exemplo. Então o município pode fornecer isso. Um espaço para o cidadão ir lá, botar a bicicletinha, cadear e ter a segurança de no final do dia estar lá pegando ela e indo novamente para casa. Então pode ter espaço também na cidade, assim como a gente tem de motos, também de bicicletas, para fomentar, porque acho que isso é fundamental. Então, Leandro, vai ter prioridade para nós, sim, porque isso implica também saúde pública, também implica em segurança. Obrigado com a gente, Otaíde, da Lanções Café Brasil, ele é a filha Ana Carolina, o Mancha, vereador, o Sampaio, tá ligadinho na 101.9 também, e o Paulinho Palmoeiro no Jardim Campo Belo. Fala pro César, que ele esqueceu de falar que ele foi vendedor de pão pro meu pai. Exatamente. Na feira. O Paulinho Palmoeiro tá te lembrando. Professor César. Paulinho, é que o tempo é curto, mas o Paulinho lembra uma fase muito, muito boa da minha vida, né, Rio Vieira? Ainda quando menino, que eu dizia que eu vendia coxinha durante a semana, porque minha mãe fazia, vendia no antigo terminal rodoviário, no comércio de Paranavaí, e nos domingos eu ia vender pão. E eu lembro que o pai do Paulinho, muito conhecido na cidade, tinha uma banca, ele me cedeu o espaço, eu vou dizer, de graça, gratuitamente. Minha mãe até perguntou assim, quanto que é? Eu falei assim, não, é gratuito, porque esse moleque está trabalhando e tal, não. E eu fiquei durante muito tempo ali, acho que uns 3 ou 4 anos, vendendo pão de forma gratuita, né? O Paulinho era mais pequenininho ainda, né? E o pai dele é uma pessoa que eu tenho uma gratidão especial, porque é alguém também que me deu espaço para trabalhar gratuitamente. Então, Paulinho do Campo Belo, Paulinho Pamonheiro, Paulinho do Campo Belo, um abraço e que saudades, né, daqueles tempos, né? Mas a vida nos permite isso, conhecer pessoas como o seu pai e como você. Um abraço para você e toda a sua família. Nós temos aí até as 8h30, professor César, tem muita pergunta aqui, e o pessoal manda alguns parabenizando a você, Nivaldo Santos, o Celso Santos, ele fala sobre segurança, saúde, empregos e esperança. O Edivaldo Daniel está mandando um bom dia, o professor Joel Fonseca também um bom dia professor. O José Roberto Paranhos, parabéns também. O Jaime Piaba Roque, ele fala sobre Zé Paranhos, algumas situações, né? Do seu Didi ali da frutaria, mas né, pessoal? Um abraço. Vamos lá, isso. A Denise, não tem problema, só estou repetindo aqui, tá, Hilton? O Celso Santos também, repetindo aqui, para como é que é a região para comprar em Paranavaí? Como é que faria isso? Seria uma das perguntas aí. Atrair a região para compras em Paranavaí. O Daniel também assistindo, o Natan também, Tiago Luiz também, a Simone também nos assistindo, quem mais aqui? A Gleice Garcia também assistindo, e uma pergunta aqui também da WhatsApp é do Marcos Ferreira, não sei se é esse nome dele aqui, não tem. Ele pergunta se o seu partido, ele traz, como é que ele coloca aqui? Vamos ler na íntegra. Se o seu partido é um seu adversário juntamente com os outros adversários que está aí. Vamos começar pela última ali, né, Valdir? Depois a gente faz uma volta em algumas questões que foram levantadas. Olha, essa questão do partido, eu volto e meio ouço isso aí.
Olha, o César é um excelente candidato, muito preparado, mais o partido que ele está, né? Eu fico até, de certa forma, vou dizer, lisonjeado, porque eu ficaria descontente e muito chateado, Marcos, se alguém dissesse assim, olha, o César não dá para ser prefeito porque não está preparado. Olha, o César não dá para ser prefeito porque ele não tem conhecimento suficiente para isso, não tem capacidade para isso, né? Então, quando as pessoas atribuem a você uma justificativa externa para dizer não voto, é porque talvez já não votariam mesmo, e aí precisam de uma desculpa, né? Então, se não fosse isso, talvez iriam dizer, eu não vou votar no César porque ele é gordinho, né? Não vou votar no César porque ele torce para o Santos, né, Rio de Vieira. Então, a pessoa arrumou a desculpa para dizer, não vou votar nele por conta disso. E eu respeito também, claro, o direito das pessoas, né, pensarem assim, mas eu sempre digo, a gente não qualifica as pessoas pela religião que ele é, pela cor da pele que ele tem, Rio de Vieira, pelo time que ele torce, se ele é cristão, se ele é evangélico, se ele é muçulmano, ou o partido que ele participa, ou se ele é do PT, ou se ele é da maçonaria, ou se ele é do Rotary. Não é isso que qualifica as pessoas. O que qualifica as pessoas é a história de vida delas, é a integridade delas. Eu tenho muita tranquilidade. O que eu estou ofertando para a cidade é um plano de governo e estou ofertando o meu nome, que está aí para analisar quem é o César Alexandre ao longo de sua história, quem é o César Alexandre como cidadão de Parnavaí, as entidades que ele participou, que ele coordenou, as entidades que ele esteve à frente na igreja, na atuação dele como vereador. Vão lá buscar o mandato do César Alexandre, que foi o mandato do César Alexandre em 4 anos. Não fui para a reeleição, porque eu sou contra a reeleição. Até me perguntaram isso, mas você tinha uma reeleição quase garantida para vereador, e eu tenho comigo essa convicção que a reeleição é muito ruim para qualquer cidade, para qualquer país. Porque a reeleição faz com que o gestor trabalhe na perspectiva de voltar. E aí ele muitas vezes não cumpre um mandato os 4 anos, deixa para cumprir no último ano, ou faz acordo esdrúxulo para buscar a reeleição. Então, acho que a mudança ela é fundamental. Então, eu não tenho essa preocupação com relação a isso, não. Respeito aqueles que manifestam essa ideia, mas aí, como contraponto, eu coloco para eles assim, analisem a pessoa do César. Quem vai governar a cidade é o César, que pertence a um partido, que tem honra disso, volto a dizer, né? Não tenho a menor preocupação, tanto é que estou nele há 36 anos, porque acredito que ele tem um projeto mais efetivo para essas classes populares, para as classes mais pobres, por isso que eu me identifico com o PT, que teve problemas ao longo de sua vida, como todos tiveram. Aliás, todos os grandes partidos têm problemas igual ou maior. Se você for pegar os parlamentares acusados, o número de parlamentares acusados, o PSDB tem muito mais, o Democrata tem muito mais, o PP tem muito mais que o PT, que são os 4 grandes partidos, e o PMDB, que são os 4, 5 grandes partidos. Mas todos os demais partidos, Almir, também têm problemas com a justiça, que não são os partidos, são as pessoas. A gente tem que olhar isso, as pessoas. Então, nessa questão, eu coloco o nome do César Alexandre para apreciação. E aquele que tiver alguma questão nesse sentido, aí nós vamos debater, né? Ô, professor, dá para incluir nessa resposta que você pode dar agora. O Américo pergunta, o que o senhor faria diferente da atual administração? Olha, Valdecir, a gente sempre tem que olhar para a administração anterior, ver aquilo que é bom, e sempre tem coisa boa. Essa coisa de dizer que o cidadão não fez nada, não existe. Todo prefeito que passou por Parnavaí, né, deixou sua contribuição, num setor ou em outro. Eu não tenho dúvida disso. Os prefeitos anteriores, todos eles tiveram sua contribuição e a administração atual também tem contribuição positiva. Aquilo que é positivo, inclusive, nós vamos dar continuidade, que é uma coisa também que em Parnavaí não acontece. Quando o prefeito ganha, ele vai lá e esquece tudo que o outro fez, como se tivesse que inventar a roda. Ao invés de pegar aquilo que está bom e continuar aprimorando e melhorar aquilo que está ruim, não, ele destrói muitas vezes o que o outro fez, faz a crítica no gestor anterior, né, e se perde um grande tempo com isso, um grande esforço com isso, e não potencializa aquilo que está bom e desenvolve aquilo que não está. Então, nós vamos, na nossa gestão, melhorar ainda mais aquilo que está bom na atual gestão, e tem aspectos positivos, mas nós vamos trabalhar alguns aspectos que eu acho que falta. Um que eu acho é da saúde, principal. Porque, volto a dizer, nenhum prefeito teve coragem, e nenhum dos que estão aí como candidatos terá coragem de debater o hospital municipal, porque eles têm compromisso com setores que não querem isso para a cidade, por outras questões, sobretudo questões econômicas. Nós vamos debater isso. Então, acho que esse vai ser um diferencial. Nós vamos discutir a saúde, como ela ser mais efetiva para o cidadão. Não só a questão do hospital municipal, mas a questão também da central de atendimentos, de agendamentos, que ela ainda existe hoje. O cidadão, Valmir, hoje vai no posto de saúde, estou falando isso porque eu conheço, é a nossa realidade do bairro lá. Demora 4 meses para conseguir uma consulta especializada em Rio de Vieira. Depois que ele consegue, vou dizer, marca a consulta. Aí ele vai lá, faz a consulta e o médico prescreve os exames. Aí ele sai do posto de saúde, não marca a reconsulta, ele vai fazer os exames.
Aí ele faz os exames, aí ele volta, aí ele tem que voltar para remarcar a reconsulta. Aí sabe quanto tempo demora? 4 meses, quando ele consegue remarcar, Hildo, venceu o exame. Aí o médico fala, isso aqui não serve mais para mim como ponto de análise. Então, é um negócio que isso é falta de planejamento. O município, por exemplo, alega que não tem o pediatra para todos os postos de saúde. Paranavaí tem 24 postos de saúde. De fato, pode ser que não tenha, Valmir. Mas é inconcebível você ter 2 pediatras no posto de saúde de uma região da cidade, salvo engano, se eu não me engano, Zona Leste ou Jaraguá, segundo informações de pessoas que eu conversei na comunidade, e de repente, Valmir, lá nos 3 conjuntos, não tem nenhum pediatra. Lá eu tenho certeza que não tem. Então, olha, se você falta pediatra, onde você vai alocar o pediatra? Onde tem mais criança. O perfil socioeconômico daquela região dos 3 conjuntos é um perfil socioeconômico de mães solteiras. O número de crianças lá é enorme. Então não justifica você não ter um pediatra lá e ter um pediatra num bairro da população mais idosa. O ideal seria ter em todos. Mas se você tiver que pensar, você vai colocar um pediatra lá e de repente um geriatra onde tem pessoas mais idosas. Isso chama-se planejamento. Então a saúde, sem dúvida, vai ser um grande debate. E volto a dizer, essa questão do emprego, eu falei um pouco aqui sobre a geração de emprego na agricultura, nas cidades, né, nesse planejamento, e a questão da segurança, que também eu acabei não abordando, Valdeci, que às vezes as pessoas falam assim, mas o César não vai discutir educação, meio ambiente, vou dentro da questão da ótica da segurança preventiva. Então quando a gente fala em pensar uma segurança, não pode pensar só em guarda municipal. Um instrumento importante, nós vamos investir mais na guarda municipal, para que ela de fato tenha condições, inclusive, de dar suporte aos distritos, mas é preciso também você trabalhar a segurança preventiva, trabalhar a questão da educação, da cultura, do esporte, do lazer, levar isso para as comunidades, Valdeci. O teatro não pode estar só no centro, e aliás, nosso teatro, inclusive, nem no centro não está, porque está fechado há 3 anos. Mas tem que levar o teatro lá para a ponta, para a periferia, levar o esporte para lá, a cultura para lá, porque isso aí tira a criançada da rua. E como é que você faz isso? Com escola de tempo integral. Se não é tempo integral, com turno alternativo. No contraturno, a criança tem uma atividade organizada, programada. E quem vai executar isso? Gente, o que tem de voluntários aí nas comunidades para trabalhar a questão do esporte, das escolinhas, nós temos vários exemplos aí. Então, vamos dizer, mas para isso tudo, precisa muito diálogo, dá muito trabalho isso. O prefeito tem que sair do gabinete e ir lá para a comunidade debater. Se não fizer isso, não consegue entender. Até mesmo porque ele não consegue ter essa visão, já que ele está olhando a administração de dentro do gabinete e com as informações que chegam dos secretários. E claro que todo secretário vai dizer, prefeito, está maravilhoso a minha secretaria. Porque o secretário quer se manter, primeiramente como secretário. Agora, se o prefeito não criar mecanismos de ouvir a comunidade, de ouvir a população, de ouvir as instituições, né, com certeza não conseguirá entender isso. O candidato Eduardo Dalprá está dizendo, César, candidato de nível, debates de ideias, vai ser muito proveitoso para a população. Ciclo de mobilidade é a grande solução. Isso é o candidato Eduardo Dalprá. Um abraço para o Eduardo, que também está concorrendo à eleição de prefeito, né? Também o Eduardo também é uma pessoa que eu conheço de muito tempo também, já foi vereador em Paranavaí, preparado também. Eu acho que é isso, né, Eduardo? A gente vai fazer um debate sobre a cidade de Paranavaí. Eu volto a dizer, você que está do outro lado nos acompanhando, no dia 15, você não vai escolher o prefeito que você quer, você vai escolher a cidade que você quer, a cidade que você sonha, né? A gente busca hoje retomar a esperança, busca credibilidade numa cidade melhor. Todos nós queremos isso no final das contas. Aqueles que vão votar, aqueles que estão disputando a eleição, querem uma cidade melhor. Então o eleitor tem essa obrigação de ouvir o candidato, a proposta que ele tem, olhar a trajetória de vida dele, acho fundamental, como é que ele se comportou nas funções que ocupou publicamente, e aí fazer sua escolha, porque nós vamos estar votando no dia 15 de novembro, no futuro, na cidade que você quer, na cidade dos seus sonhos. E eu tenho certeza que a nossa candidatura, a minha e da professora Elvira, oferece uma alternativa diferente para Paranavaí, que vai quebrar essas formas tradicionais de administrar, que muitas vezes são de grandes grupos, né, onde se fatia muito mais o poder do que a administração voltada para a população. Então nós estamos muito tranquilos para isso. Nós vamos fazer uma administração muito comprometida com a população, até mesmo porque nós não temos compromisso com grandes grupos da cidade de Paranavaí. Ô César, voltando à pergunta aqui do Celso Santos, ele fala como é que você faria para atrair a região para comprar em Paranavaí e investir no mercado interno. Olha, Valdeci, eu volto naquela velha máxima, né? A gente precisa dialogar. Né? Se o prefeito não tiver essa capacidade de dialogar, não consegue fazer isso, porque isso não vai ser obra do prefeito. O prefeito não tem essa capacidade de resolver um problema como esse, mas ele pode, juntamente com o CODEP, por exemplo, com a CIAP, com as instituições, né, da cidade, planejar
e promover campanhas, por exemplo, publicitárias que atraiam as pessoas para Paranavaí. Você, quando o município investe nisso, numa propaganda desse tipo, numa campanha desse tipo, não está gastando dinheiro à toa. Porque esse dinheiro volta para o município. As pessoas que vêm aqui comprar, Valdeci, acabam, muitas vezes, gastam aqui, esse dinheiro volta para o município. Então, quando o município, às vezes, investe R$50 numa boa propaganda da cidade, ele vai ganhar 100, 150 de arrecadação. Quando a gente qualificar nossa saúde, quando nós tivermos uma saúde de maior qualidade, as pessoas vão vir para Paranavaí atrás de saúde. Quando a gente tem uma universidade bem organizada, bem estruturada, que oferece cursos importantes para a cidade, você traz universitários para cá, isso gera comércio. Então, tudo isso, Celso, ajuda a agregar. Agora, eu volto a dizer, isso não vai se resolver da noite para o dia, mas também não vai se resolver esperando que isso aconteça só do ponto de vista do governo federal, né? Só a gente vai ficar todo ano lá, o CAGED disse que gerou 1.500, fechou 1.700, 200. Então, isso é economia nacional. Eu quero saber o que o município pode fazer para potencializar isso. Eu volto a dizer, o prefeito não vai resolver o problema do emprego, mas ele pode ser o catalisador. Para quem não sabe o que é catalisador, vou dizer, é aquele produto que você põe na tinta para acelerar o processo dela na hora de pintar o carro de secagem. Então, ele acelera o processo. Então, a gestão pública municipal, ela pode ser o catalisador da economia local. Ela não faz sozinho, mas ela tem que dialogar. Agora, se não dialoga com o CODEP, se não conversa com a CIAP, se não conversa com os sindicatos, se não conversa com as instituições, como é que você vai fazer para desenvolver a cidade, para atrair gente de fora? O professor, o ex-prefeito José Augusto Felipe está assistindo também aqui o... Abraço para o Zé. E tem uma Grande pergunta prefeito. aqui também da Márcia, dentro desse setor. Ela pergunta se a decoração natalina da cidade de Paranavaí, ou seja, o comércio nas ruas principais, ela falou como foi feito em algumas cidades, como Maringá, como Apucarana, como Nova Esperança, como São Carlos do Ivaí, enfim, não é um ponto de atração também para as pessoas virem às compras, já que fica próximo ao comércio? Olha, você, sem Antes de dúvida. você responder, só dizendo, Valdeci, que a CIAP realizou um levantamento semana passada, uma pesquisa sobre o final de ano, sobre o que o comerciante, o lojista queria. Campanha ou o enfeite no centro da cidade. E optaram por enfeite. Por enfeite, né? Enfeite natalino. A cidade ela tem que criar, né, realmente uma harmonia, uma condição para mostrar realmente a época. Pois não, professor? Olha, seria importantíssimo, né? Agora, não pode também imaginar que o setor público vai fazer tudo, né? O setor empresarial também tem que se mobilizar. Agora, eu volto a dizer, isso é um trabalho de parceria. Não pode remeter a conta nem para um nem para outro, porque o município tem interesse que o comércio venda mais, porque vai arrecadar mais, e o comerciante também tem interesse porque ele quer vender mais. E uma cidade mais enfeitada atrai as pessoas. Maringá é um ponto de referência nesse sentido. Nova Esperança fez um belíssimo trabalho. O Paranavaí também teve um enfeite aqui mais localizado da Praça Pioneira, também que ficou muito bonito, mas é mais do que isso, precisamos enfeitar a cidade como um todo. Então, acho que é um trabalho de parceria. Volto a dizer, a função do município não é ir lá e colocar o dinheiro para fazer, mas é fomentar. O prefeito tem esse potencial, essa capacidade, junto com o seu secretariado, de mobilizar a cidade. Eu vou dar um outro exemplo para você aqui do ACP, do nosso estádio. Olha, o município não tem obrigação de manter o estádio ou de manter o ACP, mas o prefeito tem uma condição de mobilizar o empresariado para manter isso vivo. Nós perdemos praticamente o nosso ACP, né? O estádio ficou praticamente inutilizado nos últimos 4 anos, né? Talvez até um pouco mais, nos últimos 5, 6 anos. Nós precisamos repensar isso. É uma marca de Paranavaí. Paranavaí foi campeão paranense em 2007. Agora o município, nem o prefeito, vai botar dinheiro no ACP. Isso não pode. Isso é ilegal. Agora o prefeito tem que prestar o prestígio dele para mobilizar os setores capazes de manter isso, que é o empresariado. Então são exemplos de que, às vezes, não é que o gestor vai fazer, que ele não pode. Isso é um impeditivo legal de fazer o enfeite natalino ou de fazer, de potencializar o nosso querido ACP, mas ele tem a capacidade política de mobilizar aqueles que podem fazer, que é o setor empresarial. Mas para isso, eu volto a dizer, tem que ter essa capacidade de diálogo, de harmonia. Nós não podemos viver uma cidade em conflitos entre os poderes ou entre as forças locais. Claro que a eleição provoca isso. Na eleição agora nós vamos disputar os projetos, haverá até alguns momentos mais tensos na eleição, mas passou a eleição, a cidade é nossa. Eu quero a Paranavaí para mim, para os meus filhos, para os meus netos. Eu tenho um netinho lá que eu quero que a Paranavaí seja a melhor Paranavaí do mundo para ele, que eu acho que você quer do outro lado aí. Agora, na eleição a gente debate o projeto. Passou a eleição, a gente tem que estar irmanado. Política, economia, não pode ter essa coisa de briguinha. É o deputado que não conversa com o ex-prefeito, o prefeito que não conversa com o outro, né? O ex-prefeito que acha que o outro não fez nada, o outro que acha que o atual não fez nada. Todo mundo faz alguma coisa para a cidade, né? Agora é preciso ter essa capacidade de dialogar. Eu acho que essa, Valdeci, é a chave para tudo isso, para ter uma cidade mais potencializada.
Tá certo, então, mas tem mais uma pergunta aqui. Também o Celso, ele fala, até dá uma ideia de colocar placas na região convidando para vir a Paranavaí. É uma boa ideia, né? Dentro dessa desde que não coloque assim na cidade, né? Para que tenha um comércio local respeitando aí a cidade. Uma última pergunta aqui, são várias perguntas que está tendo aqui. E a pergunta que nos vem agora é da Marli Gouveia. Ela pergunta para o senhor se o senhor vai ficar enclausurado ou vai atender a população e vai ouvir a população. Olha, vou dizer, até pela característica nossa, é evidente que não. Vou dar um exemplo para vocês. Na campanha, o único candidato que fez lives para preparar o plano de governo foi o PT, fomos nós. Fizemos 5 reuniões, aos sábados, aberta, pelo Zoom. O link era distribuído gratuitamente nos grupos de WhatsApp da cidade. Pessoas de fora podiam entrar, participar da reunião, opinar, né, sobre o plano de governo. Então, na montagem do plano de governo, já fica muito evidente, né, que nós vamos ter um governo participativo. O segundo aspecto, está lá no meu plano de governo, já estava em 2012, estava em 2008, estava em 2012, está agora de novo, é o orçamento participativo, que essa é a marca do PT. Né? É um mecanismo de administração onde as pessoas participam, discutem no bairro, na comunidade, as prioridades do bairro. Isso o PT praticamente instituiu primeiro aqui em São Paulo, mas depois, né, no Rio Grande do Sul também isso é muito forte, na região de Porto Alegre, onde o PT governou durante muito tempo. Isso virou uma prática de Estado, né, mais uma prática de governo, e é uma ferramenta importante, porque lá no orçamento participativo, Aldecir, todo ano, no começo do ano, o prefeito vai para os bairros, em assembleias lá, e discute com a comunidade o que é prioridade no bairro. E tem um recurso já delimitado para ser aplicado no bairro. Então isso vai criando um aspecto de cidadania muito importante. E mais um detalhe, é um feedback que o prefeito tem do povo ali, como é que está a sua administração. Então nós vamos criar mecanismos de feedback não só na comunidade, Valdecir, mecanismo de ouvidoria, né, até a ideia, por exemplo, de uma ouvidoria mais eficiente, uma ouvidoria final, é que o cidadão possa acompanhar o seu processo no aplicativo para saber como é que está andando, com prazo determinado para a ouvidoria dar resposta, porque não pode fazer um pedido e ficar 2 anos aguardando resposta, o cidadão tem que ter um mecanismo de acompanhamento disso. Né? Criar mecanismos internos na administração pública, Valdecir, que o servidor possa, inclusive, denunciar casos de assédio, porque também não é aceitável isso, o funcionário público sofrer pressão de determinado supervisor ou chefe por conta da sua atuação. E o contrário também vale, você criar mecanismo de avaliação também de como é que o funcionário está trabalhando. Isso é gestão moderna. Você, ao mesmo tempo, você cria o sistema de avaliação, mas também permite ao cidadão não só denunciar, mas também propor melhorias para o município. Ou seja, fazer um governo participativo como um todo. Então, a nossa resposta vai ser essa. A gente vai criar mecanismos de participação dos mais diversos possíveis, seja através de ouvidorias, seja através de audiências públicas, do orçamento participativo anual, seja através de mecanismos que o cidadão possa fazer um questionamento ou cobrar alguma coisa em tempo real e ter uma resposta com prazo determinado. A ideia é essa, é comunicar. E para comunicar tem que sair do gabinete. Né? É importante, às vezes, o cidadão estar ali dentro, uma parte do seu trabalho administrando, mas é importante o prefeito sair de vez em quando, dar uma volta na cidade, conversar, né, criar uma forma de debater com as entidades, não só... as ações de moradores, Valdecir, praticamente não existem em Paranavaí hoje. É lamentável. Precisamos reativar isso, Hildo. É um mecanismo importante, né, é um instrumento importante para o prefeito, dele aferir como é que está a sua administração. É esse contato com a ação de moradores. Então é algo também que nós vamos resgatar, porque, infelizmente, ela praticamente hoje não existe na cidade de Paranavaí, por várias razões. Mas nós vamos dar o suporte necessário para reativar essa associação de moradores que permitem esse diálogo com a comunidade. A título de informação, há 5 minutos aconteceu um acidente, é grave o acidente, na Avenida Rio Grande do Norte com a Rua Paraíba, ali na esquina do Correio. Ali realmente é complicado, hein? 4 veículos se envolveram nesse acidente. O Corpo Bombeiro já está no local. Obrigado ao Sampaio que passou a informação, passou até a foto. O acidente aconteceu faz 5 minutos, o Corpo Bombeiro já está no local lá. E lá é uma via de velocidades, né? Ali não tem como atravessar na rua. Ali teria que ter algum redutor de velocidade, porque os motoristas, às vezes, não, por mais que o trânsito fale, essa avenida aqui é tanto, mas não respeitam. Hein? Eu vejo, não só ali como na Pernambuco. Uma falta de respeito. E aí na Paraná, em frente ao Sicredi e ali também se dá sinalização, os caras não param, é moto principalmente. Se não é a Guarda Municipal quem eu quero parabenizar pelo bom trabalho que executa, você não consegue atravessar. Porque tem um monte de cidadão ainda xinga e mostra aquele dedo lá para cima para você.
Eu já vi para velhinhos, para a senhora. Então, o cuidado, viu, motorista? Antes de tudo, você é pedestre. E aí, agora? Olha o prejuízo aí. Se não foi só material, sabe? É lá de se lamentar. Se foi material, e daí? Como é que fica a situação? Então, professor César, nós temos aqui várias pessoas perguntando. Eu quero parabenizar a todos que participaram. Fizeram uma pergunta difícil, vamos dizer assim, que não fosse relativa aí à pergunta. Agora, é importante, nós temos aí 1 hora e que não dá para realmente conversar e falar sobre isso. Nós vamos fazer novas rodadas, conversar, fazer esse trabalho aí, logicamente, a serviço do bem, né, da população, inclusive de informar, e também o debate que nós vamos estar fazendo, aí um debate que nós estaremos aí estudando as regras junto com as suas assessorias dos candidatos. E parabenizar a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Paranavaí, com um belo trabalho com a doutora Célia Zanata, e também parabenizar o bispo diocesano da cidade de Paranavaí pelo excelente trabalho que vem fazendo, o Dom Mário, enfim, juntos nessa, vamos dizer assim, nesse evento que vai acontecer dia 22 agora do mês de outubro em Paranavaí, no Teatro da Ordem dos Advogados do Brasil. Enfim, professor César, muito obrigado pela sua participação, e as pessoas que não deu para a gente responder aqui, desculpem, né, mandar um abraço ao professor Ivan, também está parabenizando a todos aqui, enfim, não deu para fazer, desculpa, porque o tempo é normal, um tempo de 1 hora, e realmente às vezes o candidato se alonga e aí não tem como fazer todas as perguntas. Se empolga, né, você? Mas parabéns aí pela sua colocação, o pessoal te parabenizando muito aí pela sua performance, que está aí, muito tranquila. Fica aí os microfones, caso não foi feito nenhum tipo de pergunta que você gostaria de responder ou fazer, e também para suas despedidas. Eu que queria primeiramente agradecer, vou dizer, parabenizar mais uma vez, né? Agradecer e parabenizar ao mesmo tempo, porque a Rede Rádio, nesse aspecto, ela sempre é inovadora, sempre está propondo um debate importante para a cidade. O Valdecir tem esse comportamento de, independente do momento eleitoral, mas sempre abre espaço para todos, né? De A a B, de C a D, não tem aqui essa restrição a isso, a querer participar. E, mais uma vez, sai à frente com essa rodada de entrevista. Fiquei muito contente de estar aqui hoje. Eu quero dizer para você que está nos acompanhando, agradecer o Valmir, agradecer o Rildo, o Anderson, que esteve conosco, agradecer a vocês do outro lado que nos acompanharam, né? E eu queria também reforçar para você que está nos ouvindo da importância que é essas eleições. Eu estou repetindo isso de forma sistemática. Você não vai escolher o prefeito da sua cidade, você não vai escolher só o vereador que você quer, você vai escolher a cidade que você quer, a cidade que você sonha, a cidade que você deseja, a cidade que você espera, do verbo esperançar, né? Como diz nosso Cortella. Essa cidade que você quer para você, para os seus filhos, para os seus netos. Então, no dia 15 de novembro, você vai lá digitar um número que representa isso. Então, procure saber dos seus candidatos. Eu tenho certeza que nós, o César Alexandre e a professora Elvira, do 13, temos as condições mais efetivas de ofertar para você um programa mais voltado para você, especialmente de você da periferia, especialmente de você que mais necessita da presença do Estado, que precisa de uma saúde de qualidade, que precisa de educação de qualidade, que precisa de um olhar mais humanitário. E a Elvira, nesse sentido, até na condição de mulher, tem as condições de oferecer isso. As perguntas que não foram feitas, inclusive, podem ser feitas. Semana que vem, a professora Elvira estará aqui na rodada de debates com os vices. Podem perguntar para ela. Vão ver também que é uma pessoa extremamente qualificada, que vai ter um papel importante no meu governo. Vai ter uma secretaria, vai atuar conosco lá. Não vai ser apenas para disputar a eleição. E mais, nós podemos fazer aquilo que nós estamos nos comprometendo, porque nós não temos compromisso com nenhum segmento, a não ser com o segmento daquele que é o eleitor que vai votar em nós. Não estamos preocupados de ganhar a eleição para ocupar os cargos comissionados que lá estão, porque a nossa coligação, inclusive, é pequena, é o PT, né? As demais coligações aí são enormes, grandes estruturas, que vai demandar que demandou muita negociação já, inclusive, na pré-campanha. Nós tínhamos partidos que já que estavam coligados com o PT, Valmir, no meio do caminho, na convenção, puderam rasteira no pessoal. Ah lá, né? Então essa é a velha política. Essa é a velha política de Paranavaí. Dos conchavos, dos ajustes, né? Da busca pelo tempo de televisão, da busca de ganhar a eleição pela eleição. E aí indicam vice que muitas vezes depois não consegue conviver com o seu prefeito. Então, Paranavaí não pode mais ter isso. Paranavaí precisa ter uma administração que olhe para a população, que olhe para a periferia, sobretudo, né? Que tenha compromisso com o dinheiro público, que tenha compromisso com ideias como o hospital municipal, que vai resolver de forma definitiva essa questão de treinamento em Paranavaí. Nós não podemos ser enganados de novo.
vão de novo inaugurar a unidade de Morumbi. É a 4ª ou 5ª inauguração dessa unidade de Morumbi. 3 prefeitos já garantiram que isso aí resolveu o problema de Paranavaí e não resolveu. E alguém vai inventar na eleição aí, vai trazer deputado para falar, o governador que vai resolver e não vai resolver. Vamos mentir para você de novo. Se nós não debatermos essa questão do hospital municipal, não tem avanço nessa questão da saúde de Paranavaí. Chega de balela, chega de enganação do povo. Acho que isso tem que ficar muito claro, e eu quero deixar isso muito claro, né, nesse debate. Então, acho que nós Valdeci, a candidatura Emília Elvira, oferece esse debate. E tem como bandeira principal. Não é só isso. É a geração de emprego, a educação, a geração de renda, mas a gente tem que, nesse momento de pandemia, atender aquilo que a população mais precisa, que é a questão da saúde, que é a questão do emprego, da renda, fundamental. Final do ano vai ser uma dificuldade muito grande no país com o fim do auxílio emergencial, e o município tem que estar preparado para ter a capacidade de atrair mais investimento para a sua cidade. E fazer o empresário local investir também. Por isso que eu insisto que nós temos que ter um planejamento, um plano específico de incentivo para aquele que produz em Paranavaí, para gerar novos empregos. Então, o tempo já está esgotado, a gente vai ter novas oportunidades. Eu queria convidar você a acompanhar nas redes sociais, acompanhar os debates, o programa de televisão, né? O nosso tempo lá não é tão grande como os demais, porque a nossa coligação é menor, né? Mas a gente vai conseguir passar a mensagem para vocês lá no 1 minuto e 40 que nós vamos ter no tempo de televisão lá, com certeza, tá? Porque a nossa mensagem é muito objetiva, é para você, né? Nós não vamos querer enganar a população. Então, eu agradeço mais uma vez e peço para você que está do outro lado, analise, verifique e dê esse voto ao 13, o voto da mudança. Eu me sinto preparado para administrar Paranavaí, não só do ponto de vista de formação educacional, mas história de vida, né, credibilidade, condições de atuação, a minha vida profissional, então a minha vida familiar. Pesquise quem é o César Alexandre na Vila City, no Jardim Maringá, pesquise quem é o César na igreja, na sua família, no seu trabalho, profissional que ele é, como professor universitário, né, e como pessoa, vocês vão ver que nós temos condições de fazer a administração que Paranavaí precisa. Uma Paranavaí da esperança, né, da esperança de uma cidade melhor, porque a cidade merece mais. Ela tem muitas coisas positivas, mas merece mais ainda, sempre merece mais. Um abraço, Valdeci, muito obrigado pelo espaço aqui. Tá certo, então. Entrevistamos aí o professor César Alexandre nessa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de Paranavaí.